Eu comecei organizando, né, a palestra justamente falando sobre, né, o que eu vi na China, coisas interessantes, mas depois eu vou mostrar para vocês que, devido a um acontecimento da semana passada, um evento que eu participei, eu dei uma mudada para focar na área farmacêutica e para instigar vocês a como mudar o mindset, já que é a palavra do dia, né, em relação ao que fazemos e como realmente é possível, né, como a Samila e a Mariana fizeram. Até me sinto envergonhada, porque eu vou mostrar a Pillbox e não conhecia a Farmi, e que está próximo de todos nós, né, não é algo intangível que só aparece em vídeos bonitos, né, e de speakers internacionais. Mas, começando um pouquinho, vou dar só uma pincelada para a China vai ficar para outra palestra, já peço um convite. Uma coisa que eu vi nesse período que eu e minha sócia passamos na China é a importância de um planejamento. Então, lá, eles têm o que se chama dos planos quinquenais, de 5 em 5 anos, e que realmente são cumpridos, né, ou se dá continuidade a eles. Claro que o regime auxilia, né, a isso, mas tem também um engajamento de todos para que o desenvolvimento ocorra. Então, esse aqui é o plano da China Saudável, né, 2030. Tem um artigo, eu vou também disponibilizar para vocês várias referências, né, porque, como eu vim da universidade, eu tenho muito essa coisa de divulgar a informação, então eu vou disponibilizar também esse artigo. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês um foco no desenvolvimento de novos tipos de serviço e também na promoção do desenvolvimento da indústria médica, né? Isso sem perder até a questão da medicina tradicional chinesa, que também evoluiu tecnologicamente. E nessa foto, nós estamos num Health Management Center, ou seja, a saúde, o foco da saúde, principalmente agora, é a prevenção, né? Óbvio, um país com 2 bilhões e tantos de habitantes tem que prevenir a doença, não só tratá-la, né? Isso é o foco da medicina tradicional chinesa, e eles estão usando as tecnologias para isso. Outra coisa interessante foi conseguir comparar, né, esse guia do futuro da medicina, né, que é do The Medical Futurist. Dá para seguir, eu sigo ele no LinkedIn, é bem interessante. E muitos do que está ali em verde, nós vimos lá na China dessas tecnologias, por exemplo, a dissecção virtual ou a parte de telemedicina com equipamentos de monitoramento, né, na casa. Então, aí tem até um robozinho para ser mais simpático. Outro é o uso de drones médicos. Esse aqui é um equipamento que entrega bolsas de sangue entre hospitais. Ele já tem rotas, né, ele não precisa ser guiado. E agora eles entrega até 6 quilos. E eles estão fazendo agora para transporte de órgãos também. E também a parte de realidade virtual, muito focado, por exemplo, no tratamento de doenças mentais, né? Redução de estresse, redução de ansiedade ou fobias. Então, isso foi bem interessante de ver. E todas essas informações, obviamente, né, esses gadgets, eles vão gerar dados. Então, já foi falado aqui nas outras apresentações sobre Big Data, né, e eu vou trazer para vocês os 4 Vs. Também tem o 5º V, que é o valor, né, mas tem o volume, velocidade, variedade e a veracidade da informação, né? Isso é muito importante, porque são dados na escala de milhões. Então, por isso que se fala, o Big Data é tudo de informação que existe, mas a gente precisa de uma inteligência artificial que consiga
né, como é que é, destrinchar esse dado, porque o dado pelo dado não serve para nada. Um local que a gente já usa muito, né, não o Big Data no conceito atual, mas grandes volumes de dados, é na previsão meteorológica. Por exemplo, esse aqui eu peguei na quarta-feira. Né? Aqui é do Wind Guru, quem não conhece, e do INPE também. Então, dizia que hoje o tempo ia fazer uma máxima de 23 graus, agora eu vi que está uns 21, então, realmente, nessa predição ocorreu. E acerta muitas vezes. E por que a gente não usa esse monte de dados que nós geramos diariamente nos diferentes locais de atendimento à saúde para fazer predições relacionadas à saúde, né, à nossa saúde? Aqui tem uma lista clássica que é encontrada na internet, né, das grandes aplicações do Big Data, né, para diagnóstico, medicina preventiva, medicina de precisão, a pesquisa. Então, já tem também, né, a área de pesquisa de novas moléculas, se usando banco de dados, inteligência artificial, já foram até sintetizadas moléculas dessa maneira. A redução de efeitos adversos, né, que seria também usando essa medicina preditiva, redução de custos e a saúde populacional, então fazer informações, né, epidemiológicas. Mas o grande problema, como eu falei lá no primeiro slide sobre Big Data, né, a gente tem muito volume. E o grande problema atual é que todos esses dados capturados, 80% são dados não estruturados, ou seja, que acabam sendo perdidos, né, ou não são usados para nada. Né? Então, por muito tempo, esse ecossistema de saúde ficou desconectado. Né? Principalmente a farmácia, então, era a mais desconectada de todas. Mas nós temos no próprio hospital, né, o prontuário eletrônico. Todo mundo fala de prontuário eletrônico, existem várias empresas de prontuário eletrônico. Mas o que se realmente faz com esse dado do prontuário eletrônico? Né? Ele basicamente deixou de ser papel, tu consegue ir lá mais fácil, coloca o nome, Roberto Cancherini, e consegue puxar. Mas isso se tu vai na Santa Casa. Né? Agora, se tem um especialista que é no clínicas, já mudou tudo, já perdeu tudo. Então, o interesse hoje é justamente essa interação dos dados. E o que mudou, então, um pouco o rumo da minha palestra foi a participação no Healthcare Innovation Show, semana passada. Aconselho a todos a participarem. Foi em São Paulo, está ocorrendo uma vez por ano, é do mesmo grupo que organiza a Hospitalar. E lá foram discutidas questões de inteligência artificial, né, a parte de busca de informações, tinha a Elsevier, né, também a Walters, eu não sei pronunciar o nome. Essas grandes editoras de revista já estão fornecendo informações. Então, a informação existe, a gente tem que ver como juntá-las. Né? E, claro, a importância... Quem já ouviu falar da LGPD? Vocês sabem o que é? A Lei de Garantia e Proteção de Dados. Então, tudo isso que a gente está falando já está tendo um foco em proteção de dados. E foi uma grande discussão que teve justamente no palco da MV, quem trabalha em hospital provavelmente conhece, né, que é uma empresa que produz esses prontuários eletrônicos. Claro, eles fazem muito mais coisas, mas o carro-chefe deles é prontuário eletrônico. E lá também se falou muito de telemedicina, e foi isso que eu vi muito, né, aqui, muita parte de telemedicina e atendimento ao paciente, mas sempre focando no médico e também no fisioterapeuta, nutricionista. O único stand que tinha algo realmente para o farmacêutico era esse ali do Supply Point, que vocês já devem ter adivinhado o que é, né, que é um armário
automatizado para melhorar a segurança, mas também isso é importado. Né? Ali eu coloquei uma fotinho da MV, que eu ganhei um fone de ouvido deles, estava tendo vários sorteios, né? Tinha sorteio de Apple Watch, várias coisas tecnológicas. Pelo menos eu ganhei alguma coisa. E né, nesse evento eu ouvi várias frases muito interessantes, como o paciente como CEO da sua saúde, ou as pessoas não querem interagir com o sistema de saúde, elas fazem isso por ser a única opção. Então, ninguém quer ir no hospital, ou principalmente uma pessoa do interior. A minha sogra, que tem 84 anos, está vindo de Rolante, né, 150 quilômetros de Porto Alegre, mas, anyway, ela tem que vir de Rolante para fazer exames. Né? As pessoas vêm de mais longe, muitas vezes. Mas a melhor frase que eu ouvi foi numa palestra da Accenture sobre tecnologias da informação, que a farmácia era a porta de entrada no sistema de saúde em 1900. Né? E existem muitos debates, né, que eu já vi, inclusive da Abrafarma, falando da farmácia ser de novo essa porta de entrada. Então, é por isso que eu mudei a minha palestra e vou focar nisso para instigar vocês. Não vão ser tantas respostas, vão ser mais perguntas para depois a gente conversar. Então, voltando ao Big Data, né, atualmente, principalmente eu vejo no Brasil, essa visão conservadora, né, de impactos relacionados a melhorar o desempenho, né, melhorar o fluxo de caixa, entrega de medicamentos. Mas existe a parte da visão estratégica muito importante, né, redefinir a prestação de serviços de saúde aos consumidores, como a Pharmi está fazendo. E várias outras empresas veem, né, os dados como estratégicos. Na primeira palestra foi falado, né, que vale mais do que petróleo atualmente. Por que vale tanto um Facebook? E, além disso, os dados aumentam a conectividade, que leva a outros modelos de negócios. Por exemplo, o Google. A gente sabe também o Google é uma gigante da área. Tem essa empresa que eles criaram, que é a Alphabet, que nós conhecemos vários desses ícones, mas eles também estão na parte da saúde. Eu descobri até preparando essa palestra, lendo alguns outros relatórios, né, que, por exemplo, eles compraram, é uma spin-off, a Verily, que justamente vai usar esses wearables para coletar dados e fazer análises, né, tentando, dizem, para melhorar a saúde, né, ou para vender mais coisa para a gente, enfim. Mas eles estão focados. Ou essa outra empresa deles também, é uma spin-out da própria, não foi comprada, né, foi desenvolvida por eles para oferecer serviços de saúde a pessoas de baixa renda nos Estados Unidos, que a gente sabe, né, lá agora com o Medicaid e o Medicare melhorou um pouquinho, mas para quem não tem dinheiro, ou quem é classe média mesmo nos Estados Unidos, né, sofre no sistema de saúde. Só tem mais 5 minutos. Vamos lá. Então, a primeira provocação é sobre os programas de adesão ao tratamento. Já existem, né, modelos computacionais para prever essa baixa adesão, anonimizar dados. E a gente sabe, né, de todos os problemas do SUS, muitas vezes as pessoas vão por problemas que poderiam ser resolvidos na própria farmácia. Então, esse, né, é um papel do farmacêutico que, por exemplo, não precisa estar fisicamente no estabelecimento, né? Pode ser alguma coisa remoto. Como acompanhar o paciente, o comportamento do paciente, entender melhor os pacientes. A gente pode prever o declínio da saúde. Isso aqui é uma foto de um slide que eu tirei lá na RIS, mas também não focando no farmacêutico. E a gente sabe que a farmácia é muito mais barato
ter um aconselhamento na farmácia do que a pessoa ir no posto de saúde onerar todo o sistema. E já existem, né, várias soluções, só que focadas em telemedicina. E essas soluções estão fazendo, muitas vezes, o papel do farmacêutico, dando orientação sobre o uso de medicamentos. Né? Essa TopMed é uma multinacional que faz atendimento, né, B2B, né, para business, porque tem todo o problema da telemedicina, que não vamos entrar aqui, né, não tem tempo, mas é um local que o farmacêutico tem que se colocar. Outra parte, a dispensação de serviços de saúde. Então, a gente fala muito da farmácia clínica agora, mas ainda também não é um modelo 100%, né, que está funcionando. E, por exemplo, já tem farmácias como a São Bento, que estão oferecendo testes rápidos, né, mas via uma liminar judicial, então ainda tem todos os problemas jurídicos. E empresas grandes, né, e agora a Farmi também, estão desenvolvendo outros modelos de negócio. Além da PillPack, que o Eugênio também vai voltar a mostrar, nós temos a Aetna, que é uma seguradora de saúde que desenvolveu, junto com a Apple, esse aplicativo para a Apple Watch e dá prêmios para as pessoas, né, por fazer exercício e dão desconto, por exemplo, em algumas lojas também. Então, tem várias soluções que já existem. A gente tem que pensar como fazer isso na farmácia. E, claro, essa nossa parte tão grande, né, de grande importância, que é a farmacovigilância, tão problemática no Brasil. Esses dados eu tirei até do site da Assistência Farmacêutica Avançada, sobre o uso de medicamentos. E a gente pode ver ali que a orientação sobre o uso continua focada 93% no médico, só 3% mencionou farmacêuticos. E como relatar o efeito adverso. Eu penso que esse é um papel que poderia ser 100% da farmácia. Eu não sabia do site da Vigimed, como entrar no Vigimed, né? Tive que ir lá descobrir, viva o Google. Mas esse papel, né, eu penso ser 100% que a farmácia possa assumir. Né? E pensando, principalmente, que no Brasil tem 57 milhões de brasileiros com pelo menos uma doença crônica. Esses dados são americanos, mas muito parecidos com o Brasil, né? 75% das prescrições de antibióticos de maneira errônea, 50% dos medicamentos são utilizados de forma inadequada. E tem um profissional ali na farmácia para auxiliar, e agora com toda a parte de tecnologia. Grandes empresas como a Accenture estão focando em farmacovigilância. Esse outro programa foi muito interessante da GSK para buscar nas redes sociais palavras que falam sobre efeitos adversos. E o resultado foi muito melhor do que se fosse só o relato espontâneo das pessoas, porque eu tenho asma, eu sei que fazendo a bombinha vai me dar ataque cardíaco, então eu não vou relatar isso, né? Mas posso comentar na internet. Então, para finalizar, a importância dos wearables na nossa vida está crescendo cada vez mais. Né? Ele já é o segundo eletrônico mais vendido, só menos do que o celular. Né? 49% da população diz que usaria um wearable para monitorar sua saúde. Acho que cada vez mais a gente está fazendo isso. Né? E eles são capazes de salvar vidas também, e é um mercado que está em constante crescimento. Aqui é uma pesquisa da Philips, mostrando também, eu achei interessante isso aí, porque mostra ali a primeira coluna do Brasil, né, que os prontuários eletrônicos, mesmo sendo subutilizados, eles parecem melhorar a qualidade de vida, né, aumentam a satisfação do profissional. E, o mais importante de tudo,
os profissionais que têm acesso a esse prontuário eletrônico, eles querem que outros profissionais da saúde também tenham a informação desse dado, 89% no Brasil. Então, existe essa motivação de compartilhar a informação dos pacientes, claro, de maneira correta, né? Então, a provocação, né, é essa. A inovação acontece quando existem lacunas, e existem muitas lacunas no Brasil, ou seja, muitas oportunidades. Obrigada. Xexê. Obrigado. Daqui o teu certificado, tua lembrança. Alice, aqui uma pergunta de uma colega. Como que a gente insere assistência farmacêutica nesse contexto digital? E o que tu viu nesse formato na China, assim, que tu possa trazer para compartilhar com a gente? Eu acho, na verdade, assim, de assistência farmacêutica, eu acho que a gente pode muito bem se inserir da mesma maneira que a telemedicina, né? Ter aplicativos. Por que tem aplicativos de farmácias para compras, mas não se faz um atendimento via aquele aplicativo? Seria plenamente possível acontecer isso, fazer a farmácia clínica via aplicativo. Já existem relatos de que as pessoas preferem, o próprio caso médico, né, de estar doente, preferem um atendimento virtual. Isso é um dado. Os chineses preferem um atendimento virtual do que ter que ir ao médico quando está com uma febre, está com uma dor de garganta, que sabe que, na verdade, precisa de uma prescrição, e era isso. Então, e na China, da parte de farmácia, realmente também eu não vi grandes mudanças. Tem muitas farmácias, mas as maiores inovações também eram na área da medicina. Tá. Uma outra pergunta é, a gente vê o mercado americano e o mercado europeu já com médicos trabalhando dentro de farmácia, médicos de saúde comunitária, resolvendo aí mais de 85% dos problemas de saúde. Como é que tu enxerga isso chegando no Brasil, num futuro próximo? Eu acho que é uma coisa que vai chegar no Brasil. Também acho que depende muito das questões de corporativismo, de algumas legislações, mas as legislações somos nós que fazemos. Já existem algumas soluções dessas empresas de telemedicina que eu vi no evento de São Paulo, que era possível se fazer isso, ter o atendimento, ter a farmácia, né, uma multinacional mostrando isso, e o médico atendendo ali via remota. Ter um totem que tem o atendimento do médico. Então, novidades chegando, né? Sim. Como sempre. E a outra questão é do teu contexto, assim, tu pretende retornar para a China, tu pretende ficar no Brasil? Qual que é a tua ideia de futuro? Agora, a nossa ideia é desenvolver, a nossa empresa está focada no desenvolvimento de wearables conectados, né, com a internet das coisas, e vamos ficar nessa ponte Brasil-China, né? Quem é mais velho lembra das novelas da Glória Pérez, que eles ficavam na ponte de Turquia, Marrocos, e a gente vai ficar na ponte Brasil-China para o desenvolvimento da parte eletrônica lá. De wearables. Para quem está em casa que não entende ainda o que são dispositivos wearables, pode dar alguns 2, 3 exemplos do que é possível a gente ter de dispositivo? Bom, são principalmente esses Apple Watches, né? Mas também tem monitores cardíacos, existem outros que são para quantificar substâncias no suor, então até a parte de medicamentos pode ser avaliado por uso de dispositivos móveis, né, que são vestíveis, dispositivos vestíveis, essa é a palavra em português. Tradução literal. Tá bom, obrigado, viu, Alice, pela tua participação. Uma salva de palmas aí para ela.